Agora sim, pessoal, vamos aqui, né? Hoje nossa aula é dedicada à resolução de exercícios da parte de funções inorgânicas. Lembrando para vocês que falta a parte de óxidos, que a gente vai finalizar semana que vem, tá bom? Por motivos maiores, o pessoal que não pôde participar essa aula vai tá sendo gravada, tá bom? E aí, se por alguma eventualidade você queira alguma resolução de questão depois, aí a gente vem com essa resolução. Tranquilo? Pessoal, eu separei aqui para algumas pessoas, né? Separaram aqui algumas questões para serem comentadas. A primeira questão da lista de ácidos e bases, que essa lista está disponível lá no nosso Google Sala de Aula, diz o seguinte: na ionização total de 1 mol de ácido, obtém-se íons, obtém-se íons, vou circular aqui, HPO3 2- e hidroxônio. Tá vendo? Aí, para a fórmula molecular do ácido e para o número total de mols de íons hidroxônio, temos, respectivamente. Ó, galera, aí você vai pegar o ácido, vai fazer o processo de ionização, né? E o que a gente percebe nessa questão são duas exceções muito importantes dentro do sistema de acidez, tá? A primeira delas é a exceção do H3PO2. Alguém lembra que esse H3PO2 ele se comporta como sendo um ácido moderado, né? Ou seja, ele se classifica como sendo um monoácido, tá? Então, o monoácido ele se caracteriza por ter um hidrogênio ionizável. Tá vendo? Um hidrogênio ionizável. Nesse caso aí, pessoal, vocês vão ter que fazer o seguinte: a abertura do ácido, mostrar aqui a abertura do ácido, ó, H, tracinho O, tracinho P, parece que tem gente entrando aí, né? Deixa eu só aceitar aqui rapidão. Vitória. Não é página não, tá, Finis? É apostila, tá? É apostila. Deu certo aí ou não? É a lista, ela tá perguntando a página aí. Então, galera, quando a gente abre aqui, ó, a gente vai ter o H, o O, tracinho P, aí tracinho o H, aí tem a dativa para o O, isso aqui eu já mostrei para vocês, e tem o H, tá vendo? Aí aqui, galera, ó, preste atenção, ele é monoácido porque ele vai ter um hidrogênio ionizável, tá vendo, ó? Ele só vai ter um hidrogênio ionizável, tá? Porque hidrogênio ionizável é hidrogênio ligado a oxigênio. Por isso, quando você faz o processo de ionização, que você tem o H3PO2, que você joga ele em água, o que é que aparece? Você vai ter aqui o H3O+, que é a liberação de um hidrônio apenas, tá? E vai ter o processo da ionização total, fazendo com que desses três aqui, apenas um se ionizasse. Apenas um vai liberar o hidrônio. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, tem esse ácido aqui? Tem não. Mas tem esse segundo ácido aqui, ó, que é o H3PO3, ó.
Ele é um diácido, ele é uma exceção, viu, gente? Ele é uma exceção de um diácido, porque ele vai ter dois hidrogênios ionizáveis. Tá vendo? Então, aqui ele é um. Lembra, esses dois ácidos aqui que eu estou colocando para vocês são ácidos que apresentam exceções em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Tá bom? Então, quando você abre esse ácido aqui, ó, a fórmula estrutural dele vai ser essa, ó. H, traço O, traço P, traço O, traço H. Aí tem o oxigênio aqui embaixo, são 3 oxigênios, né? E um hidrogênio aqui em cima. Esse daqui é a datativa, né? Que acontece, né? Aquele procedimento da dativa. Aí aqui você vai ter, ó, 2 hidrogênios ionizáveis, tá vendo? Ó? Aqui tu tem um hidrogênio ionizável e aqui tu tem outro hidrogênio ionizável. Isso aqui é chamado de hidrogênio ionizável. Então, você vai ter aqui letra D, a resposta. Compreenderam o que é que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Alguma pergunta nessa questão? Essa questão foi das exceções, entendeu? Das exceções envolvendo os ácidos, a parte de ácidos, em relação aos hidrogênios ionizáveis. Tranquilo, pessoal? Posso passar? Alguma pergunta? Deu para tirar a dúvida tranquilamente? Pronto, vamos para a próxima agora. Questão 5, né? O vinagre é uma solução aquosa diluída que contém ácido acético ionizado. As fórmulas molecular e estrutural desse ácido estão a seguir representadas. Ó, isso aqui é a fórmula molecular do ácido acético. Cuidado, ó, porque tem muita gente que pensa que por ele ter 4 hidrogênios, ele vai liberar, ele vai ionizar os 4 hidrogênios. Não é assim que acontece não, viu, galera? Você tem que ver a fórmula estrutural e tem que pegar o número de hidrogênios ionizáveis. É assim que funciona. Aí, quando tu abre aqui a fórmula estrutural do ácido, ó, tu vai perceber que só tem um hidrogênio ionizável, ó. Tá vendo, ó? Na própria estrutura que ele deu na questão, que ele já deu aberto, né, ele está dizendo que apresenta um hidrogênio ionizável. Eu acho que foi por conta disso, né, que muita gente levou em consideração, né, e acabou aí marcando letra D, que tá errado, tá bom? Porque aqui vai liberar um hidrogênio ionizável e o restante aqui, ó, que eu vou circular de vermelho, ele vai ser ânion, ó. Ó, isso tudo aqui é o ânion, tá vendo, ó? Que vai ser o H3C2O, né? No caso, O2, no caso, né? O2, porque esse hidrogênio aqui foi liberado. Beleza? Por isso é letra A a resposta. Sempre você olha a quantidade de hidrogênios ionizáveis que vai ter o ácido, para que você possa fazer esse tipo de questão. Alguma pergunta na questão 5 do vinagre? Posso passar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falando. Deu dúvida, vocês interferem e vocês falam, para a gente ir dinamizando a aula, tá bom? Vamos para a próxima.
Questão 7, pediram para resolver a 7. X, Y e Z representam genericamente ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Aí ele dá aqui X, ele dá Y, ele dá Z. Tá vendo? Aí, nesse caso aqui, ó, ele diz assinalar afirmações considerando os 3 ácidos. Aí, para você saber a força, você vai pegar o número de moléculas dissolvidas, ou, desculpe, ionizadas, e dividir pelo número de moléculas dissolvidas. A relação é essa. Número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas, vezes 100. Tá certo? Aí aqui você pega a quantidade do primeiro de X, aí faz 2 dividido por 20, vezes 100. Aí dá 200 dividido por 20, vai dar 10, né? 10%. Aí aqui, Y, você pega 7 dividido por 10, vezes 100, onde você vai ter 70%. E o Z, né, você vai ter 1 dividido por 5, vezes 100, que você vai ter 20%. Então, quanto maior o grau, maior a força, né, galera? Então, nesse caso aí, ó, qual é o mais forte? O Y. O Y é o mais forte. Lembra daquela relação, né? Se o grau for maior do que ou igual a 50%, o ácido ele é forte. Se o grau estiver entre 5% e 50%, ele vai ser moderado. E se o grau estiver abaixo de 5%, ele vai ser fraco. Então, X representa um ácido forte, falso. Z representa um ácido mais fraco, falso. O mais fraco é X. E o terceiro, Y, apresenta o grau de ionização maior, verdadeiro. Apenas a tese está correta. Próxima. Ácidos instáveis. Gente, eu acho que eu tinha falado isso para vocês, né? De instabilidade, né? Por exemplo, um desses ácidos, quando eu falo de instabilidade, eu falo do ácido carbônico, que é um ácido fraco e ele se decompõe em água e gás carbônico. São ácidos que se decompõem parcialmente ou totalmente, sob condições normais de temperatura e pressão, formando quase sempre como produtos de decomposição água líquida e gás. Entre os pares de ácidos relacionados é constituída apenas por ácidos instáveis. No caso aqui, o ácido carbônico é estável, e esse ácido sulfuroso aqui, ó, ele é um ácido fraco, então ele é um ácido moderado, desculpe, mas ele é um ácido instável, que ele se decompõe em água e dióxido de enxofre, certo? Aí você diz, mas como é que eu sei qual o gás que ele vai formar? Só é você pegar o ácido, por exemplo, né, ácido carbônico, lá vai a dica, ó, você pega o ácido e diminui em água. Aí você vai ter o CO2, tá vendo? Aqui você pega o ácido, H2SO3, né? SO4.
SO4 SO3. E diminui com água. 2 e 2 cai fora, sobra SO2. Tá vendo? Fica mais fácil de você saber qual é o gás que ele vai liberar. Entendeu? Então, esses são chamados de ácidos instáveis, que eles têm uma decomposição, né? O que é decompor? Uma reação de decomposição. É quando você tem um composto que ele forma duas ou mais substâncias, certo? Ele só tem um único reagente. A partir desse reagente, ele forma duas ou mais outras substâncias. Por isso, a letra C é a alternativa correta. 15. Professor, Oi. então sempre que aparecer assim, a gente subtrai da água, né? Porque são ácidos que têm fácil poder de se decompor, entendeu? Na água, certo. Eu vou até começar óxidos, dependendo aí, eu vou começar óxidos para vocês, para a gente dar uma acelerada também, porque na próxima semana eu quero começar cálculos. E agora a gente ganhou mais um mês, né? Queira o que não queira, a gente ganhou mais um mês de estudo, né? Porque nossa prova é só dia 28 de novembro. Então, uma prova que era aproximadamente no começo de novembro, ela está no final de novembro. Então, se a gente fizer as contas, a gente está ganhando um mês a mais de estudo, graças a Deus. Professor, Foi. aí no final é revisão ou vai ter assunto até o final? Revisão geral. Faltando um mês, é só questões, só questões, só questões. Certo. Por isso, nesse mês de julho, pessoal, a gente vai intensificar as aulas, certo? A gente vai dar uma intensificada nas aulas, porque, por exemplo, vai ter momentos, vai ter conteúdos que eu vou juntar vocês com a galera de Souza e dar online o conteúdo, entendeu? Que são aqueles conteúdos que são pouco relevantes no Enem. Tá entendendo? Por exemplo, estudo dos gases. Estudo dos gases é um assunto que nunca caiu no Enem. Então, a gente pode dar isso daí remotamente, tranquilamente, do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Já que não é um assunto que não deve ser explorado com mais frequência. Mas, por exemplo, pilhas, equilíbrio, cinética, orgânica, e são os assuntos que a gente tem que ver presencialmente, o pessoal de fora vê remotamente, né? 15. A cal extinta ou cal apagada, que é o hidróxido de cálcio, é muito utilizada em construções de alvenaria, tijolo, para formar uma pasta que, misturada à areia e ao cimento, seca, fazendo com que a parede de tijolos não caia. A maioria dos trabalhadores da construção civil não utiliza luvas para proteger as mãos após o manuseio da argamassa de cal. Pessoal, é porque vocês nunca viram, não sei se vocês viram, mas quem anda em construção, no momento em que o cara lá está fazendo a mistura, que ele bota água no cal, meu amigo, chega a água ferve, chega a ter um processo de fervura, né? Vocês já perceberam isso, né? A liberação de calor é muito alta, tá? Então, por isso, o hidróxido de cálcio, ele se comporta como um sistema exotérmico. Se a pessoa ficar muito tempo com o resíduo de cal na mão, isso faz com que as mãos fiquem ressecadas. Isso ocorre devido a uma reação química que remove a oleosidade da pele. Após um dia de trabalho, é muito comum o profissional, mesmo após lavar as mãos, estar com elas todas cheias de resíduo de cal, que continua, removendo a oleosidade remanescente. Para neutralizar esta cal da mão lavada, das substâncias a seguir, o profissional poderá utilizar. Ó, pessoal, para neutralizar, o que é uma reação de neutralização? Semana passada nós vimos isso, né? Nós vimos isso. Neutralização é quando você tem um ácido, aí esse ácido reage com uma base, formando um sal mais água. Tá vendo? Então, quem neutraliza a base? O ácido. Então, nesse caso aqui, você teria a única alternativa que tem ácido aqui é o vinagre. Letra A, o ácido acético. Só isso.
Questão 1 da apostila de confrontos ácidos e bases. Essa questão é muito boa, viu? Ó, diz o seguinte. Os átomos de oxigênio e de enxofre formam compostos com o hidrogênio, mais precisamente a água e o ácido sulfídrico. Muito embora esses compostos sejam similares em sua composição química, visto que tanto o oxigênio quanto o enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, grupo 16. Suas propriedades físicas são bem diversas. Enquanto a água é líquida em condições ambiente, o H2S apresenta-se no estado gasoso, na mesma condição. Com relação a essas duas moléculas, analise as afirmativas abaixo. 1. Quando dissolvido em água, o H2S se comporta como ácido fraco, que é um diprótico. Isso é verdadeiro ou falso, gente? É um diprótico, ou seja, é um ácido que apresenta 2 prótons H+, verdadeiro, né? Então, quando eu pego esse ácido aqui, ó, e jogo ele em água, no processo de ionização, vou ter a liberação do H+, mais S-, aí esse doisinho que está aqui, ó, ele vai vir para frente do hidrogênio, e ele vai vir para cima do enxofre. Tá vendo? Fazendo o processo de ionização diprótica, né? Formação de 2 prótons H+, verdadeiro. As ligações dos átomos de hidrogênio na molécula de água são do tipo covalente, enquanto na molécula de H2S iônica, jamais. Ó, tanto o oxigênio como o enxofre fazem parte da mesma família, que é a família 6A, que é os 7 porquinhos. Tá vendo? Então, nesse caso, O e S, né, oxigênio e enxofre, eles são ametais. E para formar composto iônico, tem que ser metal. Então, por esse motivo, o 2 está falso. Terceiro, a função de maior eletronegatividade do oxigênio e dos átomos de hidrogênio estão mais fortemente ligados ao átomo de oxigênio do que ao átomo de enxofre, na molécula de H2S, verdadeiro. Olha a escala de eletronegatividade aqui, galera, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá vendo? Olha a diferença de eletronegatividade referente ao átomo de oxigênio e hidrogênio. Ó, vou puxar de azul aqui para tu ver, viu a diferença? Ó. E olha a diferença do enxofre para o hidrogênio. Olha a diferença. Tá vendo? Então, a do oxigênio com a do hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é maior. Isso faz com que a molécula ela se torne mais o quê? Mais eletronegativa, mais polar, digamos assim. Tem alguns livros que dizem assim, essa molécula é mais polar do que essa, por conta de quê? Da diferença de eletronegatividade. Quanto mais quanto maior for essa diferença, maior vai ser exatamente a força, a sua polaridade, digamos assim. Então, o terceiro item está correto. 4. As interações da molécula de água garantem que a mesma permaneça no estado líquido em condições ambientes. Isso é verdadeiro, pessoal? Ele está dizendo que as interações intermoleculares da molécula de água garantem que a mesma permaneça no estado líquido em condição ambiente. Qual é a condição ambiente que a gente tem? 25 graus Celsius, não é isso? Aí ele diz, o sulfeto de hidrogênio é um gás, porque o mesmo apresenta ligações de hidrogênio, já está errado. Ó, o sulfeto de hidrogênio não apresenta ligações de hidrogênio. Pessoal, para apresentar ligações de hidrogênio, ele tem que ter o hidrogênio ligado à fonte. Tá vendo? E aqui não tem enxofre, tem? A água é que é uma ligação de hidrogênio. Então tá falso.
Sim, aqui está verdadeiro, né? Falso. De acordo com a teoria de ácido e base de Bronson, o íon H- em meio aquoso é uma base forte. Eu acho que ele errou aqui, era para colocar o íon H+, né? Ou ele botou o H-. Tem um errozinho aí, viu, galera? De acordo com a teoria de ácido base de Bronson, o íon, eu acho que é H+ aí, viu? Tem um errozinho aqui. Porque se o H+ é ácido, é um ácido fraco, né? O H2S é um ácido fraco. Ah, não, ele se comportasse como negativo, aí seria uma base, realmente. Ah, não, tá correto. Aqui é negativo, ó, tá vendo? É negativo, eu tô vendo aqui agora embaixo, ó. Não é positivo, não. Então, como negativo, ele se posiciona contrário ao ácido. Quem é contrário ao ácido? A base. E ela seria uma base forte ou fraca? Se o ácido for fraco, a base ela vai ser o quê? Forte, verdadeiro. Entendo o que eu estou querendo dizer, tá? Porque aqui é negativo. Tá meio apagado, mas dá para ver que é um negativo. Se for o contrário, digamos assim, se o H+ é um ácido fraco, o H- vai ser uma base forte no sistema. Qual a correta? Deixa eu ver aqui. 1, 3, 4 e 6. Letra C. Confere, pessoal. Alguma pergunta? Gabriela está perguntando aqui, questão 18 da atividade de confronto e 16 da atividade de confrontos. Vamos fazer? Dezesseis e 18. Dezesseis está aqui. VOF. 18. É rojão, viu, pessoal? É rojão.
Vamos lá. 16. O dióxido de enxofre é produzido como subproduto da queima de combustíveis fósseis. Pode-se combinar com a água e formar ácido sulfuroso, um ácido fraco que se dissocia em... Tá aqui, ó. Tá vendo esse retângulozinho aqui? É porque uma seta vai e uma seta volta. Isso são chamadas de reações que estão em equilíbrio, né? A mesma velocidade de formação do produto é a mesma velocidade de retorno para o reagente. Diz o seguinte, o H2SO3 é um ácido de Bronsted. E o HSO3- sua base conjugada. Vamos ver aqui, galera, ó. Para ser ácido de Bronsted, tem que fazer a doação, né? E se você prestar bem atenção, esse hidrogênio está sendo doado para a água para a formação do hidrônio, ó. Então, realmente, se ele está doando, ele é ácido. Se a água está recebendo, ela é base. Já aqui, galera, ó, o contrário, você está vendo que você vai ter aqui, ó, H3O+, e HSO3-. Esse hidrogênio vai ser doado para cá, para formar o H2SO3, ó, então ele é ácido. E por ele estar recebendo, ele vai ser uma base, tá vendo? Ele está dizendo que o H2SO3 é um ácido de Bronsted, certo? E o HSO3- é sua base conjugada, correto. Lembre que você tem que ter um ácido de um lado e a base do outro, tá bom? Para ser a base conjugada. Então, verdadeiro. O pH de uma solução aquosa de ácido sulfuroso é maior que 7. Falso. Todo pH, isso aqui a gente vai estudar, todo pH de ácido é abaixo de 7. Certo? Se o pH for acima de 7, ele é básico. Beleza? Então tá falso. Uma solução molar de H2SO3 contém íons hidrônios numa concentração de 1 molar. Isso aqui tá falso, galera. Por quê? Se eu pegar esse ácido aqui, ó, e fazer a ionização dele, ó, eu vou ter H+, mais SO4-. Mas, aliás, SO3-, desculpe. Aí aqui, tá vendo esse 2, ó, que tá ligadinho ao ácido, ele vem para frente do hidrogênio e vai para cima do oxigênio. Tá vendo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2H3O+, ó. Tá? Então, se ele tá dando 1 molar de ácido sulfúrico, aqui vai ser 2 vezes 1 molar de hidrônio. Tá vendo? Ele está dizendo que apresenta uma concentração de 1 molar. Falso. Apresentaria a mesma concentração se eles tivessem a mesma quantidade de mols. Mas como aqui tu tem 1 mol de ácido sulfuroso, desculpe, e 2 mols de hidrônio, aí vai dar a proporção molar diferente, que você vai ter que multiplicar por 2. Então tá falso. Aí o íon HSO3- também pode ser considerado um ácido, pois em meio aquoso mesmo pode produzir H3O+ e SO3-. Vamos ver isso aqui. Ó, o HSO3-, ó. Se eu pegar o HSO3- e jogar ele em água. Aí esse hidrogênio não vai ser doado para a água, aí vai formar o hidrônio mais o SO4, aliás, o SO3-, desculpe. Né? Porque aqui já tinha um hidrogênio, aí aqui já tem uma carga negativa. Eu liberei o hidrogênio e ganhei uma carga negativa aqui. Aí quem doa é ácido,
Quem recebe é base. E aqui, se eu fizer o contrário, esse é ácido. E esse será a base. Tá correto, né? Pode ser considerado um ácido. Pode sim, verdadeiro. Corretíssimo. Aí ele diz que o íon SO3 2- deve ser uma base mais fraca do que o íon HSO3-. Ó, HSO3- não é base, é ácido, tá vendo? Nesse caso tá falso. Beleza? Alguma pergunta aí? Posso passar? No caso, essa aí é porque o HSO3 não é base, é ácido, né? Isso. Ô, Tassiano, você poderia explicar só a segunda e a terceira afirmação de novo, por favor? Posso. Ó, Vitor, em relação ao pH, isso aí que a gente vai ver em equilíbrio, tá? O pH maior do que 7, ela é menor do que 7, caracteriza como sendo soluções ácidas. Se o pH for maior do que 7, ela é básica. E se o pH for igual a 7, ela é neutra. Isso aqui a gente ainda vai estudar, tá certo? A mesma coisa acontece nessa alternativa aqui, quando ele diz que uma solução aquosa de 1 molar de ácido sulfuroso, ó, tá vendo que tem 2 hidrogênios ionizáveis? Então, se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele vai dobrar essa concentração. Ela não pode ser 1 molar, ela vai ser 2 molar no sistema. Porque ele vai ter 2 hidrogênios ionizáveis no sistema. Beleza? Beleza. Questão 18. Imagens de satélite do norte da África mostram que áreas do deserto do Saara, afetadas durante décadas pela seca, estão ficando verdes novamente. A causa dessa retração deve-se provavelmente ao maior volume de chuvas que cai sobre a região. Ó, gente, esses retângulozinhos é tudo seta indo e voltando. Como se o sistema do computador não reconhecesse essas setas. Assinale a opção que contém um comportamento da água em cada reação. Vamos lá? De acordo com o pensamento de Bronson, né? Vamos lá. Ó, tá vendo que a amônia, a água tá doando o hidrogênio aqui para a amônia, ó, para formar o íon amônio. Então a água ela é ácida. Se ela doar, ela é ácido. Se ela receber, ela é base. Aqui, ó, tá vendo que esse hidrogênio está sendo doado para a água. Então a água está recebendo, ó, tá vendo? Por que está sendo doado para a água? Porque para a formação do H3 ou mais. Então a água aqui ela se comporta como sendo uma base. Tá? E aqui do mesmo jeito, ó, esse hidrogênio está sendo doado para a água, para formar o H3 ou mais. Ó. Então a água ela vai ser uma base. Você teria ácido na reação 1, base na reação 2 e base na reação 3. Letra E. Beleza? Vamos entrar em óxidos? Vitão, guarda essas questões de ligações para a gente comentar naquela... Já que é rápido para comentar, a gente comenta naquela tira-dúvida do sábado que eu vou... Lembra que eu falei para vocês que ia agendar um sábado para a gente tirar essas dúvidas? São essas dúvidas bem rápidas, entendeu? No próximo sábado, tá bom para vocês? Ou foi esse sábado que eu marquei agora, dia 5? Quem lembra? Foi no dia 5, acho que é esse sábado agora, né? Você Pronto, falou dia 5. beleza. Vai assistir a hoje. Dia 5. Vamos lá. Aí vocês organizam o caderno agora que a gente vai trabalhar óxidos.
Tassiano, deixa eu te perguntar uma coisa bem simples, que toda vez Ô, eu minha amiga, como é que respondo. você tá? Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. Diga aí, o que é que manda? Me diz aí só mais uma coisa. NH3 é amônia e NH4 é que é amônio. É, Tá. exatamente. E toda vez é amônio, o íon dela é íon amônio, que é o NH4+. Não se chama amônio somente, não, é íon amônio. Ah, tá bom. NH4. Viu? Tá bom. Já completou as estrelinhas, Não, duas só até agora. mas é R$ 500 tua meta no mês? Não, o pior que tá 400, eu acho, lá, pra eu conseguir ganhar uma moedinha. É porque é a primeira vez, sabe? Aí vai diminuindo quando você for comprando. É, porque eu pensando que era 300, aí botei 200. Aí, beleza, vai estar dando falta 200 para eu ganhar a primeira moeda. Aí depois 500, depois 600, aí quando você gastar 600, você atinge a quarta moeda, a É, bônus. se tivesse o cartão Carrefour, aí a pessoa ainda consegue uma outra moeda quando você abastece com o cartão Carrefour, aí você ainda ganha outra. É, Mas você já tá craque, viu? eu tô, olha, vasculhar aquele aplicativo. É doido. Tá ótimo. Eita, pessoal, só um minutinho aqui. Parece que eu consegui agendar, viu, a vacina. Graças a Deus, Deus é Pai, Deus é Pai. Ô, coisa maravilhosa. Olha, consegui agendar para amanhã, tá vendo? João Pessoa. Ô, coisa bem. Ô, bênção. Amanhã eu vou gravar um vídeo. Aí, quando eu estiver tomando a vacina, eu vou dizer: fora Bolsonaro. Aí tá certo, viu, Tassiano? Você vai ver se eu não vou fazer isso. Vou botar na rede social, tá entendendo? Eu sei que tem pessoas que votam em Bolsonaro, tem pessoas que. Eu não tenho partido, eu sou do partido da vacina. Eu quero vacina para todo mundo. Não é brincadeira, não, gente. Essa doença tá demais. Tá demais. Essa semana morreu ontem mesmo morreu uma pessoa nossa. Deu entrada na UPA no sábado. Na UPA, porque não tinha mais vaga no regional. Aí desceu para o hospital antes de ontem, foi ontem. Quando foi ontem que foram entubar ele, teve uma parada cardíaca, pronto. Diga aí, foi rápido demais. De sábado para cá, né? De sábado para terça. Minha gente, pelo amor de Deus, isso não existe não. Isso não existe não. Vamos lá, fé em Deus vai chegar a vez de vocês, eu tenho certeza disso. Óxidos. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários. Pessoal, tá dando para ver aí primeira, né? Que contém o elemento oxigênio pronto. São compostos binários que contêm o elemento oxigênio. Lembrar que o oxigênio, ó, esse elemento oxigênio que eu estou falando, ele tem que ser mais eletronegativo, viu? Mas na realidade ele só perde por flúor. Porque o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, se eu tiver os compostos como O2F2, OF2, por exemplo, esses dois compostos aqui não são óxidos. Eles não são óxidos. Certo? Então, quem vai ser óxido? Você tem um exemplo aqui de óxidos, ó. CO2, H2O. A água é um óxido, né? Você sabe, né? Que a água é um óxido. SO2, Na.
2O e etc. Tá vendo que são binários e tem um elemento oxigênio? Aí eles são caracterizados como sendo óxidos. Tranquilo? Aí agora... Oi. Quem ia falar? A Professor, classe... esses exemplos que o senhor tem dado não são óxidos, é por quê? Porque ele tem um elemento flúor. Tá vendo? O flúor é o elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Se eu colocar a escala de eletronegatividade aqui, ó. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá vendo que o flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio? Aí, por esse motivo, ele não é óxido. Tá certo? Só tem ele na realidade, né? Ô, Tassiano, Oi, Vitor. no assunto de bases, tem 3 teorias, né? Aí em ácidos, não tem não? Em ácidos, sais e oxiácidos, é só Arrhenius mesmo? É, Certo. classificação dos óxidos. Primeiro, óxido ácido. O que é que vocês acham que seja um óxido ácido? O próprio nome já vem dizendo, né? É um óxido que vai ser derivado de um ácido. Certo? Os óxidos ácidos, eles se caracterizam por ser óxidos que, ao reagir com a água, forma um ácido. Eu faço o contrário aqui, sabe? Eu faço o contrário aqui. Eu pego e faço isso aqui, ó. Por exemplo, H2SO4. Aí eu pego, diminuo com água. Aí quando eu diminuir com água, 2 e 2 não cai fora? Aí baixa o S e baixa o O3, ó. Porque não é 4 menos 1, não é 3, né? Aí, ou seja, o SO3 é um óxido ácido. Não é fácil? É mais fácil você pegar o ácido, desculpe, e retirar a água dele. Quando você retira a água do ácido, você forma um óxido. Né? É como eu tinha feito lá no ácido carbônico também, ó. Se eu retirar a água, ó, aí vai sobrar CO2. Tá vendo? Aí se você pode perguntar, mas se o ácido tiver um hidrogênio, não tem nadinha. Ó, para diminuir com a água, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Para tornar a mesma quantidade de hidrogênio. Porque se deixar a quantidade de hidrogênios diferentes, eu vou baixar o hidrogênio e aí ele não é mais óxido, ele passa a ser um ácido. Aí você faz isso, multiplica por 2 para tornar a mesma quantidade de hidrogênio, aí vai ficar H2N2O6 menos água. Aí quando eu baixar, ó, 2 e 2 cai fora, aí baixa N2 e baixa O5. Tá vendo? Aí fica um óxido. Ele é um óxido ácido porque ele é derivado de um ácido. Tá bom? Ó, lembra que os óxidos ácidos, vou colocar até no cantinho aqui, viu? Ó, observação. Os óxidos ácidos são compostos moleculares. Os óxidos ácidos, eles são compostos moleculares, viu? Não esquece dessa observação, não,
que é muito importante. Beleza? Vamos ver outro aqui, ó. Ácido fosfórico. Se o ácido tiver 3 hidrogênios, ó, e eu quiser transformar esse ácido em óxido, tá vendo que tá diferente, ó, 3 e 2 aqui, ó. Quando tu tiver assim, aí tu faz isso aqui, ó. Tu multiplica o de cima por 2 e tu multiplica o de baixo por 3. Aí tu vai encontrar o óxido, porque tu vai tornar a mesma quantidade de hidrogênio, entendeu? Ou seja, você vai ter 6 hidrogênios em cima e 6 hidrogênios embaixo. Aí você vai ter a mesma quantidade de hidrogênios. Aqui vai ficar, ó, H6, P2, O8, menos H6, O3. Aí, quando tirar aqui, baixa P2, O5. E outra, gente, para dar o nome, é mais fácil ainda dar o nome. Aqui, ó. Tem quantos oxigênios? São 3 oxigênios. Aí você coloca trióxido de e o nome é enxofre. Aqui são quantos oxigênios? 2. Aí você coloca dióxido de carbono. Tá vendo como é fácil? Aqui, ó, são 5 oxigênios. Aí você coloca pentóxido de nitrogênio. Aqui, ó, pentóxido de fósforo. Tá vendo? Então, galera, aí é só essa classificação e essas nomenclaturas que vocês vão ter que colocar. Beleza? Não se coloca monocarbono, por exemplo, dióxido e monocarbono. Não coloca isso, pelo amor de Deus, tá? Esse prefixo mono, ele não entra para o elemento. Ele só entra para o oxigênio. Posso passar? Eu enviei esse slide para vocês no final da aula, vocês copiam, para a gente dinamizar um pouquinho a aula para ser mais rápida. Então, no caso, se fosse só um oxigênio, seria monóxido, né? Exatamente. Certo. Viu, gente? Não precisa tirar a print da tela, não. Eu mando no grupo isso aí para vocês, tá certo? Alguma pergunta até aí? Posso continuar? Vamos lá. Obrigado, Vitória. 2. Deixa eu ver aqui para seguir aqui a... Botei de preto, tópico 2. Óxido básico. Professor, esse assunto, funções inorgânicas, é bem importante, né, para o Enem? Certeza. Não só para o Enem, mas para os conteúdos mais da frente, entendeu? Certo. Gabriela, é? É sim. Como sempre, né? Eu nem ouvi, ela pede para fazer as questões, nem agradece, não pede nem obrigado. Eu não sei não conhecia ela assim, mal educada assim, desse jeito. Eu conheci ela muito educada, por sinal. Ô, Gabriel, esse assunto aí, se você quiser nem assistir, não é importante não, viu? Ele tá dando assim só para passar o tempo mesmo, para completar 8h30, viu? Se você quiser sair... Vitor, não presta não, viu? Ó,
Óxido básico são óxidos que, ao reagir com a água, forma uma base. Aí é que a gente pode fazer contrário ao que a gente fez lá, né, no ácido. Lá a gente não pegou o ácido, retirou a água e obteve o óxido. Aqui a gente faz o contrário, pega a base. Por exemplo, deixa aqui de azul mesmo. Ó, por exemplo, se tu tem aqui a soda cáustica, aí tu quer retirar a água da soda cáustica, certo? Aqui tu tá vendo que tem os hidrogênios diferentes, não tem? Aí nesse caso aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó, multiplicar por 2, para tornar a mesma quantidade de hidrogênio. Aí vai ficar Na2O2H2 menos OH2. Aí vai sobrar Na2O. Aí aqui você vai ter óxido. Olha o nome desse composto aqui. Óxido de e o nome do metal, que é cálcio. Ó, você sabe que... Aliás, sódio, desculpe, que cálcio, pelo amor de Deus. De sódio. Você sabe que esses compostos, eles são... Os metais, você não pode botar de sódio, tá entendendo? De cálcio, você não pode colocar os prefixos, não, quando se tratar de metais, porque os óxidos básicos, eles ocorrem em compostos iônicos. Olha só a diferença, ó. Dá para você diferenciar um óxido ácido de um óxido básico. O óxido básico ocorre em compostos iônicos, ou seja, compostos que têm metal. Tá bom? Ocorre em compostos iônicos. Tranquilo? Aí, se você tiver, ó, 2 oxigênios aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o hidróxido de sódio, né? Aquela questão lá da cal viva. Aí aqui a gente diminui com água. Eu aconselho você tirar o parêntese para fazer a retirada. Fica CaO2H2, né? Multiplico de fora pelo que está dentro, menos a água. Aí você vai ter o CaO. Tá vendo? Aí vai ficar óxido de cálcio. Só isso. Quando se tratar de óxidos básicos, é óxido e o nome do metal. Tranquilo? E na maioria das vezes, esses compostos iônicos, eles fazem parte das famílias 1A e 2A, viu? 1A e 2A. Boa lembrança aqui para vocês, viu? Os compostos, os óxidos básicos, eles são mais da família 1A e 2A. Aí vem os peróxidos, aliás, peróxidos não, desculpe, óxidos neutros. Peróxido é lá atrás. Aí vem os óxidos neutros, que são óxidos que não reagem com água
ácido e base. Não reage com nada. Por isso, quando a gente fala em óxidos neutros, a gente fala em 3 óxidos apenas. Quais são os 3 óxidos? São esses 3 aqui, ó. CO, NO e N2O. São tudo óxidos, só são esses 3, tá, galera? CO, NO e N2O. Esses óxidos não reagem com nada, tá bom? Por isso aqui, ó, CO, ele vai ser chamado de monóxido, ó, monóxido de carbono. Tá vendo? É diferente daqui dos óxidos básicos, porque os óxidos básicos, eles são compostos iônicos. Os óxidos neutros, eles são compostos moleculares. Aí, por isso, recebe essa palavrinha aqui, ó. Esse prefixozinho, no caso, né? Um oxigênio é monóxido de nitrogênio. E esse aqui vai ser monóxido de... Aí não são 2 nitrogênios, aí você coloca di nitrogênio. Tá certo? Quando vier desse jeitinho, tal, bem organizadinho, aí vocês vão percebendo, né, que essas nomenclaturas, elas seguem esse princípio aí. Tá bom? Então, a coisa mais fácil do mundo é você dar um nome ao óxido. É a coisa mais fácil do mundo. Tassiano, Foi, Mariana. no caso ali, eu me perdi na hora, esse NaOH, você multiplicou por 2 por quê? Aqui em óxido básico, para poder balancear, para diminuir a água, É para tirar o hidrogênio, sabe? Porque se eu não fizer o balanceamento, aqui não desce um hidrogênio. Ah, tá bom. Tem que Aí tirar o tem que hidrogênio, né? para tirar o hidrogênio para tornar ele óxido, entendeu? Uhum. Tá, obrigada. Nada. Posso passar, pessoal? Já já eu mando para vocês, viu? Vocês copiam aí quando terminar a aula, torna a aula mais dinâmica, mais rápida, entendeu? Por sinal, a gente anda com conteúdo. Diferente de estar apagando o quadro, né? Aí vem os anfóteros. Os anfóteros vão ser óxidos que apresentam duplo caráter. São óxidos que apresentam duplo caráter. Como assim, professor? Apresentam duplo caráter. Ele pode se comportar como sendo ácido e pode se comportar como sendo básico. Ó, se o óxido reagir com a base, formando sal mais água, e se o óxido reagir com o ácido, formando sal mais água. Tá vendo? Ele pode ter esse duplo caráter, ele pode se comportar como sendo um óxido ácido e ele pode se comportar como sendo um óxido básico. Então, aqui em cima, ó, é como se fosse ele se comportando como um óxido ácido e ele aqui embaixo se comportando como sendo um óxido básico.
Esse aqui é bem facinho porque só existem os dois mais vistos só são esses dois aqui que eu vou colocar para vocês, ó. São esses daqui, ó. O óxido de alumínio e o óxido de zinco. Os dois mais vistos. Óxido de alumínio e esse aqui é o óxido de zinco. Certo? Vamos ver mais um aqui, que são os óxidos duplos ou mistos. Óxidos duplos ou mistos são óxidos que apresentam NOx variável. Por exemplo, lá nas bases, eu disse para vocês que o ferro, ele pode vir na forma de +2 e ele pode vir na forma de +3, não foi isso? Nas bases? Até disse, ó, NOx menor, a terminação é oso, NOx maior, a terminação é igo. Então, se a gente juntar isso aqui, ó, eu vou ter Fe e O. O Fe a carga é +2 e o O a carga é -2. Aí, quando eu cortar +2 com -2, eu vou formar o FeO. Aqui é a mesma coisa, ó, Fe 3+, e O -2, ó. Não são cargas diferentes? Só é você inverter, ó. Aí você vai ter aqui o Fe3, aliás, Fe2, desculpe, O3. Aí, para ele se tornar duplo ou misto, eu vou ter que somar esses dois óxidos aqui, ó. Quando eu somar, eu vou ter Fe3O4. Aí, esse óxido aqui, ó, Fe3O4, que foi da união desses dois óxidos que apresentam NOx variável, ele é considerado um óxido duplo ou misto. Daí, então, ele recebe o nome de óxido de ferro. Apenas óxido de ferro. Tá bom? Aí, esse aqui, ó, FeO, o FeO vai ser considerado como sendo óxido de ferro 2, por conta do NOx do ferro, que é +2, ó. Óxido de ferro 2. Ou então, óxido ferroso. Tá vendo? Por quê? Porque lembra que eu disse, NOx menor, a terminação é oso, e NOx maior, a terminação é ico. Então, esse aqui de baixo você colocaria óxido de ferro 3, ou, se você preferir, óxido férrico.
Tá bom? Se você preferir, você pode colocar óxido férrico. Então, quais são os elementos em que o NOx varia? Ferro, chumbo, estanho, cobre. Eu até coloquei lá em bases para vocês, entendeu? Então, você dá uma olhadinha lá nas bases e você vai visualizar isso com mais firmeza. Aqueles noxinhos, né? Cobre, ouro, coloquei o cromo, né? Então, você dá uma olhadinha naquilo ali, que você vai frisar bem essa parte de óxidos. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então tá. Semana que vem a gente faz exercício de óxidos. Entramos nos cálculos químicos, aquela parte de mol, tá bom? Então não perca a aula da semana que vem de jeito nenhum, porque a aula que vem é base para o restante da química todinha, né? Essa parte de mol. A partir dali você começa o estudo dos mols. Tá bom? Vou mandar para vocês agora o slide no grupo, para que vocês possam terminar de copiar. Obrigado pela participação de todos aí, viu? E se Deus quiser, quarta-feira estamos juntos aí lá na sala de aula. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, viu? Se cuidem.